Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos ao projeto Vamos Ler Freud Juntos, que visa contextualizar, ler e comentar textos freudianos. Meu nome é Rosângela Soares, sou psicanalista e estou transmitindo diretamente de Recife, neste sábado, 28 de novembro de 2020. Bom, hoje é a live leitura de número 7. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mônica. Como é que você está? Boa tarde, Deni. Como é que você está, querida? Muito bom tê-las aqui comigo. Vamos aguardando o pessoal chegando. E enquanto todos chegam, eu tenho novidades. Muitas novidades. Deixa eu ver quem está chegando. Lilian, seja bem-vinda, Lilian. Tudo bem, querida? Obrigada. Seja bem-vinda, Rosiane. De Portugal, que coisa chique. Estou muito bem aqui prestigiada. Obrigada. Então, gente, enquanto vocês vão chegando, e os colegas também vão chegando, eu queria falar de uma novidade. Uma novidade que vai começar depois de amanhã, segunda-feira. É o meu mais novo estudo de caso, que eu nomeei Estudo de Caso Contemporâneo, por tratar de dores e entraves atuais. Então, a gente vai ter 4 encontros nesse curso. O primeiro começa depois de amanhã, segunda-feira, dia 30 de novembro, de 8h30 da noite às 10 horas. Ou seja, dá tempo de você atender, fechar sua clínica e vir para cá correndo para a gente fazer esse estudo de caso. Então, serão 4 encontros. O primeiro, dia 30 de novembro, e os demais 3 encontros em dezembro. A gente vai ter todos nas segundas-feiras à noite. Vamos ter segunda-feira 7, 14 e 21 de dezembro. Então, aguardo vocês para fazer esse curso juntos comigo. Já temos alguns colegas inscritos e para mim é uma satisfação estar desenvolvendo a partir de segunda-feira esse mais novo projeto, mais novo estudo de caso contemporâneo. Separei aqui até uns detalhes para não deixar passar e revelar para vocês o que terá nesse estudo de caso. E aí eu coloquei o seguinte: trarei um mesmo caso clínico durante os 4 encontros para acompanharmos com mais profundidade a evolução da análise, a demanda trazida pelo analisante, seu discurso e enunciação, como falas, sonhos, atos falhos, transferência, resistências, repetições, etc., assim como o manejo da analista no setting, com todos os erros aspiados e todos os acertos também aspiados, comuns à clínica analítica. A transmissão será online, ao vivo e interativa. Todos poderão participar com as suas câmeras e seus microfones ativados ou desativados. Ficará a escolha de cada um para que todos fiquem bem à vontade. Então, a gente vai fazer a transmissão através da plataforma do Meet e poucos minutinhos antes da aula, antes do primeiro encontro, eu divulgo ali o link referente à reunião. Haverá emissão de certificados também, isso é importante. E para mais informações, inscrições, valores, vocês entram em contato comigo. Tem 2 opções. Ou você vai aqui no meu perfil, @psicanalista Rosângela Soares, e manda um direct, uma mensagenzinha para mim. Ou você também aqui no perfil, @psicanalista Rosângela Soares, naquele quadradinho escrito contato. Se você clicar ali, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp. E aí você pode mandar uma mensagem para mim também e tirar suas dúvidas, fazer perguntas, e a gente vai se comunicando. Então não perca, vem comigo participar desse estudo de caso. Conto com vocês. Mas já deu tempo, não deu não? Tô falando aqui para ver se todo mundo chega. Vamos ver quem chegou mais.
Cadê? Oi, Ana, tudo bem, querida? Ana do grupo Psicanálise no Mundo. Obrigada, Ana, por todo o apoio. A Guineide também do grupo. Seja bem-vinda, Guineide. Vamos ver aqui a Rita. Rita também. Seja bem-vinda, querida. Pois bem, estamos aí com 5 minutinhos de live e já dei esse tempinho para todos chegarem. Já fiz a última chamada, fiz a propaganda, o merchan do meu mais novo estudo de caso que começa nessa segunda-feira, 8h30 da noite. Não perca, se inscreva. E então a gente vai partir para a nossa leitura de hoje. Alguém tem ideia? Que texto leremos hoje? Vamos lá, vou dando umas dicas. O texto de hoje data de 1908. Está no volume 8. Tem muitos 8 hoje, né? Texto de 1908, volume 8 da Companhia das Letras. Aquele da edição da Companhia das Letras, marronzinho. A gente já chegou a fazer uma live aqui e era um textinho de 1906. E a gente já usou esse volume marrom. Hoje vamos voltar a ele, só que o ano é 1908. Tradução brasileira, trava-língua. Tradução brasileira de Paulo César de Souza. O título do texto de hoje é Prefácio a Estados Nervosos de Angústia e seu Tratamento, de W. Stickel. Esse W é de Wilhelm. A gente quer dizer o Wilhelm, tentando, né, trazer o inglês, mas aqui vamos para o alemão, então vai ser Wilhelm Stickel. Então vamos lá. Olá, psicanalista. Cadê Marcela? Marcela Brito, seja bem-vinda, boa tarde. Marcela, muito obrigada, você me marcou num sorteio divino da obra completa de Freud, todos os volumes da coleção Imago. Muito obrigada, minha querida. Já marquei mais 2 colegas e espero que eles tenham seguido adiante marcando muitos psicólogos, psicanalistas e amantes das obras de Freud, não é verdade? Obrigada. Corre lá na sua estante, pega o volume 8, a página é 430. Vamos ao nosso texto, mas antes de começar a leitura, como sempre fazemos aqui na live, a gente faz uma pequena contextualização. Bom, se esse prefácio que Freud escreve, um prefácio de um livro do Stickel, se ele escreve esse prefácio em 1908, o que é que estava acontecendo em 1908? Na vida de Freud, na psicanálise, no desenvolvimento da psicanálise. Então, separei aqui para vocês alguns detalhes. 1908, contextualização. Freud está com 32 anos. Oh, meu Deus, hoje tô falhando aqui, hein? Muito atufalho, circundando a área. Mas aí é que é bom, porque o inconsciente tá pertinho. Então, Freud não estava com 32 anos. Freud estava com 52 anos, certo? Então, corrigindo, em 1908, Freud estava com os seus 52 anos. A Sociedade das Quartas-Feiras, depois denominada Sociedade Psicanalítica de Viena, já está funcionando há mais ou menos 6 anos. O caso O Homem dos Ratos, muito famoso, vocês provavelmente conhecem, seria lançado um ano depois. A gente está aqui hoje em 1908, O Homem dos Ratos vem em 1909. Possivelmente Freud já estava em contato com esse paciente, mas aí só vai ser editado no formato de impresso, né, em 1909, O Homem dos Ratos. Mas voltando para 1908, a gente nesse ano também vai ter o primeiro encontro de Freud com Ferenczi, um nome também muito famoso para quem está estudando e quem é dessa área da psicanálise. Então, em 1908 acontece o primeiro encontro entre Freud e Ferenczi,
e o início de uma longa amizade e rica correspondência, que a gente sabe que Freud era um ávido escritor de cartas. Então, em 1908, ele começa essa longa amizade com o Ferenczi e essa rica correspondência entre os dois. Em 1908 também vai acontecer o primeiro congresso psicanalítico que, e aí olha outra figurinha importante, Jung, na época, nomeou de primeiro congresso para a psicologia freudiana. Sim, o termo empregado foi psicologia, primeiro congresso para a psicologia freudiana. É considerado o primeiro congresso internacional de psicanálise. Mas lembrando que a IPA ainda não tinha sido fundada. Vamos lá, falamos aí que Jung está nesse congresso, nomeia esse congresso, e o que é que acontece também em 1908? Fundação de um periódico, com a direção de Freud e Breuer. Os dois vão dirigir esse periódico e vão ter a edição feita por Jung. Lembrando que a correspondência entre Freud e Jung já tinha tido início em 1906. 1907 os dois se encontram e em 1908 temos aqui Freud e Jung neste periódico, né? Freud dirigindo e sob a direção de Freud e sob a edição de Jung. E também temos aqui, para um resumão da nossa contextualização, várias figurinhas, na verdade. A gente falou de Ferenczi, falamos de Breuer, falamos de Jung, e nessa época o Ernest Jones, que era um discípulo de Freud e também biógrafo dele, já tinha se rendido à psicanálise, atraído aí pelo caso Dora, né, uns anos antes de 1908, né? Eu até separei aqui um outro volume. A gente tem Dora no volume da Companhia das Letras aqui, ó. Volume 6. É este azulzinho aqui. Uma coletânea dos textos de 1901 a 1905. Então, já desde esse período aqui, com o caso Dora, Ernest Jones já tinha se chegado à sociedade psicanalítica, já estava aqui ladeando Freud, junto com o Ferenczi, com o Breuer, com o Jung e vários outros, inclusive o Stickel, que é o nosso comentado de hoje. Freud vai fazer um prefácio ao livro de Stickel. Vamos ver aqui quem já chegou. Célia, seja muito bem-vinda, querida. Como você está? Olha aí, olha aí. A Dene está perguntando da Imago, qual seria a página. Dene, eu tô sem a Imago hoje aqui comigo. Tô só com a Companhia das Letras. Mas se algum colega estiver acompanhando com a sua Imago, por favor, cedam aí a página para a Célia. Tá ok? Então vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos ao texto freudiano. Mas antes de chegar ao prefácio, né, freudiano do livro de Stickel, a gente vai ver o que é um prefácio. Como a gente vai ler hoje sobre um prefácio, a gente também precisa ver um pouquinho de características desse gênero textual. E aí eu fui lá no blog Clube de Autores e peguei algumas informações sobre esse gênero textual prefácio. É o texto que antecede a história, normalmente contextualizando. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui que o celular está encobrindo o meu slide que eu preparei para vocês. Vocês não veem aí, mas eu vejo daqui. Então, é o texto que antecede a história, normalmente contextualizando um pouco mais o leitor sobre as páginas que vem a seguir.
Ele pode contar sobre a experiência do autor durante a escrita ou trazer opiniões sobre o livro. E aí a gente vai ver que no prefácio de Stickel não vai ser escrito por ele, vai ser escrito por Freud. O autor pode ficar responsável pela abertura do livro logo no prefácio ou pode confiar essa tarefa a outro escritor ou amigo, principalmente aos famosos. Então, eu acredito que Stickel, lá em 1908, captou a ideia do que é um prefácio e convidou um ilustre amigo, Freud, aqui, para fazer o seu prefácio. Vamos ver, para fechar aqui essas informações sobre o que é um prefácio, já quando outro escritor ou pessoa famosa recomenda a obra no prefácio, dando spoilers das emoções que o leitor está prestes a experimentar, o livro ganha credibilidade. Essa escolha pode ser interessante para novos autores que ainda não construíram seu nome no mundo dos livros. Então a gente vê aí o Stickel com a faca e o queijo na mão, né? Tendo o convite aceito por Freud para escrever o prefácio do seu livro. Então vamos lá, não é mesmo? Fizemos aqui uma contextualização do que estava acontecendo em 1908. Vimos aqui algumas características do gênero prefácio, já que vamos ler uma agora. Mas eu também separei alguns detalhes de quem foi W. Stickel. Quem foi Wilhelm Stickel? E aí? Fui na Wikipedia buscar um pouquinho sobre esse autor e aí selecionei alguns fragmentos de textos em português e em inglês disponibilizados pela Wikipedia. E aqui eu separei para vocês o seguinte, que Wilhelm Stickel foi um dos primeiros seguidores de Sigmund Freud. Foi um dos membros fundadores, junto com Freud, da Sociedade das Quartas-Feiras, depois nomeada Sociedade Psicanalítica de Viena, figurando entre Adler, Reiter, Max Graf, que a gente viu nas primeiras lives, que era o pai do pequeno Hans, que era o Herbert Graf. E aí a gente tem o Stickel figurando entre essas figurinhas. Ele foi descrito também, uma informação aqui, de acordo com Freud, com um talento natural para descobrir material recalcado e conseguia fechar rapidamente o quadro de um paciente. Sua obra contém uma coleção de casos clínicos contados em linguagem simples, sendo quase romanceados. E há aqueles que digam que existem até traços, influência do Dostoiévski aí na escrita do Stickel. Mas também tem um detalhezinho aqui. Ele, ao mesmo tempo que rapidamente ali decifrava um quadro, captava ali esse material recalcado, ao mesmo tempo que ele era reconhecido como muito talentoso, inclusive pelo próprio Freud, ele desprezava, isso mesmo, desprezava por completo nomenclaturas, linguagens técnicas e pouco se preocupava em provar o que apontava em seus pacientes. E isso, gente, vai ser um pequeno problema, porque hoje a gente está fazendo essa live focados em 1908 e Freud e Stickel nessa época estavam bem, ótimos, convivendo, fazendo parte da mesma sociedade psicanalítica e estava tudo bem. Stickel lança o convite, Freud aceita, escreve o prefácio do livro dele, mas uns anos depois essa amizade vai se desfazer. Os dois vão se separar. E para a gente conferir essas fofocas psicanalíticas,
eu vou deixar esse detalhe para a próxima live, porque hoje a gente está focado em 1908, ano em que Freud e Stickel estavam bem, ok? Então vamos segurar essa imagem de dois amigos, pelo menos em 1908, e vamos continuar. Stickel colaborou com uma coleção de símbolos oníricos referente a sonho, levando Freud a editar mais uma vez a sua obra, A Interpretação dos Sonhos. E aí ele vai, por influência de Stickel, editar mais uma vez A Interpretação dos Sonhos em 1911. Então veja como Stickel foi influente na obra de Freud, pelo menos em 1908. Sua morte continua sendo um mistério. Oficialmente, afirmam que Stickel, paranoico, teria cometido suicídio em 1940. Mas é algo questionável, tá, gente? É uma informação que suscita dúvidas até hoje. E aí vamos ver quem chegou aqui, antes da gente adentrar no texto. Boa tarde, Lorena Sequinel. Seja bem-vinda, querida. Olha só, Samuel está aqui conosco. Seja bem-vindo, Samuel. Que bom tê-lo conosco. Gente, eu estou vendo aqui alguns colegas que já estão inscritos no meu mais novo estudo de caso, que eu nomeei Estudo de Caso Contemporâneo, por tratar das dores e entraves desse mundo atual. Não percam, vai começar segunda-feira, 8h30 da noite. Corre que ainda dá tempo de fazer a inscrição. Espero você, hein? Mas não vou enrolar. Vou aqui seguindo na nossa live de hoje, sobre esse texto, esse prefácio que Freud escreve acerca do livro de W. Stickel, Angústia. Aliás, Estados Nervosos de Angústia é o nome do livro de Stickel, para o qual Freud faz esse prefácio. E aí, seguindo na contextualização ainda de quem foi Stickel, seus trabalhos foram traduzidos em várias línguas. A gente tem aqui algumas obras dele, como Atos Impulsivos, Onanismo e Homossexualidade, A Impotência no Homem, A Mulher Frígida, Cartas a uma Mãe, A Educação dos Pais, O Matrimônio Moderno, Sadismo e Masoquismo, A Linguagem dos Sonhos, Estados Nervosos de Angústia, que é o nosso foco hoje, e A Vontade de Viver. Atos Impulsivos e Estados Nervosos de Angústia são grandes clássicos da psicologia. Então temos aí as curiosidades e os detalhes sobre esse homem, W. Stickel. Vamos lá, vamos continuar. E agora a gente já fez a contextualização acerca do ano de 1908, já vimos características acerca do gênero textual prefácio e agora acabamos de entender quem era esse Stickel, que ladeava ali Freud, fazia parte da Sociedade Psicanalítica de Viena, lançou o convite para que Freud fizesse o prefácio do livro dele e Freud aceita. E é muito interessante quando a gente vai atrás dessas informações que eu trago aqui para vocês antes da gente adentrar no texto. Porque o texto é curtinho, vocês vão ver, é bem pequenininho, no instante passa. E às vezes a gente não compreende bem porque a gente está alheio exatamente a esses detalhes. Mas aqui nas nossas lives não tem esse perigo, porque eu vou atrás dos detalhes antes, deixo vocês a par antes, para aí a gente seguir firme para a nossa leitura. Então, quem chegou depois e possui a edição da Companhia das Letras, estou aqui nesse volume lindo, marronzinho, e volume 8. Corre lá, pega o seu e a página é 430. Vamos lá.
Prefácio a estados nervosos de angústia e seu tratamento, de W. Stickel. Lembrando que W é de Wilhelm Stickel. E agora é Freud, tá, gente? Vamos lá. Minhas investigações sobre a etiologia e o mecanismo psíquico das doenças neuróticas, que venho realizando desde 1893 e que inicialmente receberam pouca atenção dos colegas especialistas, obtiveram, enfim, o reconhecimento de certo número de pesquisadores médicos e também chamaram a atenção para o método psicanalítico de investigação e tratamento, ao qual devo os meus resultados. Vou voltar. A gente tem aqui uma alfinetadinha aqui de Freud falando, né, de um esforço dele, de uma pesquisa, né, de muito trabalho desenvolvido aqui desde 1893, mas que ele chega ao ano de 1908, né, dando essa alfinetada, que até então o trabalho não tinha chamado tanta atenção assim de vários especialistas. E aí eu vou voltar. Início do texto. Minhas investigações sobre a etiologia e o mecanismo psíquico das doenças neuróticas, que venho realizando desde 1893 e que inicialmente receberam pouca atenção dos colegas especialistas, obtiveram, enfim, o reconhecimento de certo número de pesquisadores médicos e também chamaram a atenção para o método psicanalítico de investigação e tratamento, ao qual devo meus resultados. O Dr. Wilhelm Stickel, um dos primeiros colegas que pude iniciar no conhecimento da psicanálise, e atualmente familiarizado ele próprio com a técnica psicanalítica, após anos de prática, propõe-se agora elaborar um tópico da clínica dessas neuroses com base em minhas concepções e expor aos leitores da área médica as experiências que adquiriu com o método psicanalítico. Então a gente vê aqui como na nossa contextualização, o Wilhelm sendo um dos primeiros, né, aí com Freud na psicanálise. A gente vê o próprio Freud dizer um dos primeiros colegas que pude iniciar no conhecimento da psicanálise. Então veja, Freud na Sociedade, né, Psicanalítica de Viena, e a gente vê o Wilhelm já fazendo parte desde o iniciozinho, junto com Freud, e Freud podendo iniciá-lo na psicanálise. Então, continuemos, ainda na página 430. Ao mesmo tempo que me disponho a assumir a responsabilidade por seu trabalho, no sentido indicado, parece-me justo explicitar que foi muito pequena a minha influência direta sobre este livro acerca dos estados nervosos de angústia. Veja que era uma temática que Freud estava aí pesquisando desde 1893, o ano é 1908, e ele ainda tem a humildade aqui de dizer que, ao mesmo tempo que me disponho a assumir a responsabilidade por seu trabalho, afinal de contas ele estava prefaciando o livro de Wilhelm, no sentido indicado, parece-me justo explicitar que foi muito pequena a minha influência direta sobre este livro acerca dos estados nervosos de angústia. Ele classifica aí como uma influência muito pequena. Enfim, as observações
e todos os particulares da concepção e da interpretação são do autor. Olha que legal, ele oferecendo, né, os créditos aqui ao autor, a pessoa que ele havia iniciado na psicanálise. E em nenhum momento ele se coloca aqui numa posição de suposto saber, né, e conhecimento absoluto. A gente vê aqui Freud reconhecendo o talento de um colega. E ele diz: as observações e todos os particulares da concepção e da interpretação são do autor. Apenas a designação histeria de angústia se deve à minha sugestão. Então, se ele poderia chamar algo de seu ali, e ele poderia chamar quase tudo, porque era psicanálise, mas ele só diz que se deve à sugestão dele esse termo, histeria de angústia. Vamos lá, seguir. Sempre dá vontade de ficar voltando, lendo e relendo. Nunca é como se eu tivesse lido antes, me preparado, separado aqui as informações para vocês, mas ler novamente a cada vez que a gente pega o livro e adentra aqui nesse discurso freudiano, nessa enunciação freudiana, para mim é emocionante. Eu de fato curto muito, gosto muito. Não é uma leitura fácil, né? Lógico, a gente tem colegas que são presenteados, né, com a mente maravilhosa, uma compreensão incrível, e acredito que para algumas pessoas sim, é uma leitura mais simples, mas particularmente para mim é uma leitura que chama atenção, ela me coloca a trabalho, demanda esforço, mas é o desejo, né, gente? Com esse ninguém pode, e o desejo aqui é exatamente ir atrás dessas informações, é conseguir compreender o que está sendo passado aqui há mais de 100 anos, estamos em 2020, nossa leitura e texto de hoje é um prefácio de 1908, então em 2008 já fez 100 anos. E aqui a gente ainda se vê às voltas com esse texto. Não só esse de hoje, o prefácio, mas tantos outros que a gente tem visto e trazido aqui para as lives, que continuam tão atuais, suscitando temáticas, né, incríveis. Acredito que não só para mim, mas para vocês pode ter surpreendido alguns títulos de obras do Stickel, né? São temas que a gente se vê à volta até hoje. Eu vou até repetir aqui para vocês: atos impulsivos, onanismo e homossexualidade. E interessante que já naquela época, há mais de 100 anos atrás, ele não usa o termo homossexualismo. O Stickel usa homossexualidade. A impotência no homem, e isso me faz lembrar, não é, Ana? A live que tivemos ontem do nosso colega Paulo Bandeira. Depois seguem lá o Paulo, @Paulo Bandeira, vão no perfil dele. O Paulo fez uma live ontem sobre masculinidades e quando eu li aqui eu lembrei muito. Veja, há mais de 100 anos a gente tinha aqui uma obra de Stickel sobre a impotência no homem, a mulher frígida, cartas a uma mãe, a educação dos pais, o matrimônio moderno. Olha só, há mais de 100 anos, o matrimônio moderno, sadismo e masoquismo, que foi uma temática também contemplada por Freud, a linguagem dos sonhos, estados nervosos de angústia, que é o livro para o qual Freud fez esse prefácio que a gente está lendo aqui hoje, e a vontade de viver. É muito atual. São obras aqui de mais de 100 anos. E aí isso tudo me encanta e me interessa e suscita o desejo da gente ir desbravando essas linhas e entrelinhas. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se mais alguém chegou. Temos a Gisele. Seja bem-vinda, Gisele. Gisele, eu lembro que acertou uma enquete alguns meses atrás,
Acho que foi no ano passado, não foi, Gisele? Que eu coloquei umas fotos do Museu de Freud em Londres e aí fiz umas perguntinhas, umas enquetes e ela acertou. Danadinha, parabéns, Gisele. E aí temos a Ana, biblioteca. Opa! Muito bom recebê-los aqui, hein? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tá, na edição da Companhia das Letras, volume 8, página 430. Vamos avançando. E aí, para terminar, que o prefácio é bem curtinho, a gente tem o último parágrafo na página 431. A gente tem Freud dizendo: posso afirmar que a obra do Dr. Stickel se estriba em rica experiência e que deverá servir de estímulo para que outros médicos confirmem por conta própria nossas opiniões sobre a etiologia desses estados. Vou repetir. Seja bem-vinda, Isabel. Deixa eu botar aqui, acenar, que eu não sei ficar sem acenar quando vocês entram. Voltando ao texto, página 431, último parágrafo. Posso afirmar que a obra do Dr. Stickel se estriba em rica experiência e que deverá servir de estímulo para que outros médicos confirmem por conta própria nossas opiniões sobre a etiologia desses estados, os estados de angústia, né? Que está no título do livro. Com frequência, este livro permite inesperados vislumbres das realidades que costumam se esconder por trás dos sintomas neuróticos. Voltando à fita. Com frequência, este livro permite inesperados vislumbres das realidades que costumam se esconder por trás dos sintomas neuróticos. E bem poderá convencer nossos colegas de que a atitude que adotarem ante os esclarecimentos e indicações aqui oferecidos não deixará de influir em sua compreensão e em seu trabalho terapêutico. Incrível, gente! Temos aí Freud mais uma vez chamando a atenção, né, para a classe médica e que lendo esse livro, né, do Stickel, Estados Nervosos de Angústia e seu Tratamento, com certeza, desculpem, teriam vislumbres, né? Indicações, como ele diz aqui, esclarecimentos e indicações aqui oferecidos não deixará de influir em sua compreensão e em seu trabalho terapêutico. Muito bom, amei, gostei muito desse prefácio que Freud escreve para a obra de W. Stickel, Estados Nervosos de Angústia. E vocês, o que é que vocês acharam desse prefácio? Curtinho, não é? E não sei se vocês lembram que desse mesmo volume aqui, a gente também leu algo semelhante. Hoje a gente leu um prefácio de 1908, mas eu recordo que na segunda live, se eu não me engano, a gente também leu algo muito próximo. Deixa eu achar aqui pra gente. Ah, foi a live de número 1. A gente aqui estreou com resposta a uma enquete sobre leitura e bons livros. Então, o editor de um periódico indaga Freud e faz essa encomenda para ele, pedindo a indicação de 10 bons livros. E aí a gente abriu a nossa primeira live com esse texto também riquíssimo e muito interessante. Pois bem, hoje retornamos ao volume 8, marronzinho, e vimos um prefácio. E temos outro, viu?
A gente tem outro prefácio nesse mesmo volume. E a gente tem essa resposta dessa enquete que a gente viu na primeira live, que foi muito divertida e muito bom. Se você quiser saber os 10 livros indicados por Freud, vai lá no meu perfil, @psicanalista Rosângela Soares, e lá tem essa lista. Que 10 livros Freud considera bons livros? Pois bem, estou muito feliz, muito contente. Alguém aqui fez alguns comentários, deixa eu dar uma olhadinha. Gosto muito de ver quem está entrando. Cristina Cantarino, seja bem-vinda, querida. Isabel Ramos também, bem-vinda. Olá, boa tarde. Célia, eu acho que Célia perdeu a conexão, mas voltou. E aqui a Célia está falando, curto, né? O prefácio curtinho, página 430 a 431. Curtinho, no entanto, profundo. A Célia faz aqui o registro, o resumo, e é isso mesmo, Célia. Pois bem, gente, hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo. Geralmente a live dura exatamente 1 hora, para ser precisa, 59 minutos. A gente encerra ali já nos finalmente, já quase sendo derrubado pelo Instagram. Mas hoje a gente tinha um textinho mais curto, mas não deixamos, não é mesmo? De aproveitar, de nos deliciarmos dessa escrita de Freud, de conhecer quem foi W. Stickel, não é verdade? Contextualizamos o ano de 1908, tivemos informações sobre esse autor, vimos como é que ele cruza a trilha de Freud, como é que esses dois caminhos se entrecruzam e eles se conhecem, e vimos muitas curiosidades. Se você chegou depois e quer saber, é só voltar lá no meu perfil, já eu vou disponibilizar essa live aqui de hoje. Tem um símbolo cinza de uma TVzinha, clica nele, lá no meu perfil, @psicanalista Rosângela Soares, e você vai ter todas as lives no formato IGTV. Hoje é a live número 7. E vou aproveitar esses minutinhos finais para fazer o merchan, fazer a propaganda de algo que está me deixando muito feliz e muito contente. É o meu mais novo estudo de caso, que eu nomeei Estudo de Caso Contemporâneo. Alguns colegas que estão aqui assistindo essa live junto conosco já estão matriculados, já estão inscritos. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho e acredito que a troca vai ser incrível, de experiências, de vivências e de muita coisa, porque nesse estudo de caso, com todo o cuidado e todo o sigilo necessário a essa prática, a gente vai estar analisando, né, o que é que acontece nas entrelinhas, nos ditos, nos não ditos, de um cliente, de um paciente que está ali no divã e que vem com aquela dor enorme, né? Que vem com a sua subjetividade única, ímpar, buscando auxílio de alguma forma para contornar aquilo que se apresenta, que se impõe na sua vida. E ali a gente vai poder, juntos, estar desbravando essas linhas e entrelinhas desses ditos e não ditos e captando ali, aguçando a escuta analítica, desenvolvendo nossas habilidades analíticas, né? E com a lupinha de fato, prestando atenção, né? O que é isso que se insere nesse discurso? O que é isso trazido? Que demanda é essa? E a gente vai exatamente ver muita coisa no discurso, na enunciação. A gente vai ver xixes, atos falhos, esquecimentos, lapsos, repetições, transferência. A gente vai ver tanta coisa, e não só pelo ponto de vista do analisado, do analisante. A gente também vai colocar a lupinha no manejo do analista, da analista, no setting psicanalítico, com todos os seus erros e acertos comuns à nossa prática. Então, convido a você e tá preparado com muito carinho esse estudo de caso contemporâneo,
Vocês estão muito convidados. Quero vê-los lá junto comigo para a gente desenvolver as nossas habilidades analíticas, aguçar e refinar essa escuta, a nossa ferramenta, uma das grandes ferramentas de trabalho que temos, não é verdade? Então, para mais detalhes é só acessar @psicanalista Rosângela Soares. Você pode mandar um direct para mim: Rosângela, como é que eu faço para me inscrever? Como é que eu faço para participar? Eu tenho dúvidas. E aí você manda uma mensagem para mim, eu estou disponível, acessível para responder as suas dúvidas. Ou você também tem outra opção. Também no meu perfil tem lá um linkzinho, contato. Se você clicar, você vai ter acesso direto ao meu número de WhatsApp. Então você pode também fazer contato comigo, gravar meu número no seu aparelho. E ali a gente também vai fazendo essa troca e eu vou respondendo as dúvidas que porventura você tiver. Tá certo? Só lembrando que serão 4 encontros. O primeiro já é depois de amanhã, segunda-feira, dia 30 de novembro. O início do encontro é 8h30 da noite, então dá tempo de você trabalhar, chegar em casa, se organizar para a gente começar. E aí a gente vai de 8h30 às 10. É 1h30 o que está previsto, tá certo? Podemos passar um pouquinho. No primeiro encontro é comum a gente se apresentar e conhecer um pouquinho também das práticas dos colegas. E vai ser muito bom o nosso diálogo, a nossa conversa. Estou ansiosa por depois de amanhã, que é o nosso primeiro encontro. E fora o primeiro encontro, temos mais 3. E aí vão ser em dezembro, que é exatamente dia 7, dia 14 e dia 21. Todos os 4 encontros são segundas-feiras, de 8h30 da noite às 10 da noite. Então, aguardo você, espero não ter esquecido de nenhum detalhe. Muito obrigada aqui pela sua participação nos nossos comentários, na nossa live. Temos aqui o Arruda. Olá, Arruda, seja bem-vindo, Arruda Psicanalista Gin. Gente, isso aqui é o perfil do Arruda, sigam ele. Ele tem uma página muito bom. Tem um perfil aqui no Instagram. Valeu. E ele tá ainda dizendo: amo esse sotaque. Obrigada, Arruda. É uma nordestina que aqui está falando de Casa Amarela. Olhe só. Quem não conhece a música do Lenino, não é? Eu sou mameluco, sou de Casa Forte, sou de Pernambuco, sou Leão do Norte. Sou de Casa Amarela. E é isso, gente. Amo muito também. É uma honra, é um prazer, é muito joia estar aqui com vocês, trocando essas ideias e informações sobre textos freudianos que, escritos há mais de um século, fazem tanto sentido até hoje. Então vou aqui liberar vocês mais cedo hoje, uns 10 minutinhos mais cedo, para vocês ficarem livres nessa happy hour de um sábado, para curtir aí da melhor forma possível. Um grande beijo, conto com vocês no mais novo estudo de caso, depois de amanhã, segunda-feira, 8h30 da noite. Entre em contato comigo e vem comigo para esse curso. Cheirão! Tchau, tchau!